Atitude Empreender leva até você um pouco da culinária árabe, através de uma deliciosa entrevista com muita história e receitas de dar água na boca. Para isso, contamos com a participação do empresário Rafael Nogueira Moisés, proprietário dos restaurantes Tenda do Habib, presentes em Caldas e Poços de Caldas. Conheça agora um pouco mais da história da Tenda do Habib. O restaurante Tenda do Habib foi fundado em 1982 na cidade de Caldas, por Maria Moisés, tia de Rafael, entrevistado de hoje do nosso programa. Rafael, que é formado em publicidade e propaganda, não negou seus instintos e se rendeu à culinária de seus antepassados, trocando a comunicação pela gastronomia. Desde 2003, Rafael está à frente do Tenda do Habib, administrando, desenvolvendo receitas e preparando os melhores pratos árabes da região. Seja bem-vindo ao Atitude Empreender. Tudo bem, Rafael? Tudo bem. Seja bem-vindo ao nosso programa. Hoje a gente vai aproveitar esse tempo aí de 1 hora, né, para conhecer a sua história, conhecer a história da sua empresa, para que as pessoas da nossa cidade e também de toda a região possam conhecê-lo melhor, conhecer a sua história e também a linha de desenvolvimento da sua empresa. Seja bem-vindo. Obrigado, fico muito feliz pelo convite e pela oportunidade de contar um pouco mais da história. Rafael, você é carioca, por que escolheu Minas para vir morar? Na verdade, a família paterna é toda mineira, o lado árabe da família é todo mineiro, então eles se radicaram no sul de Minas, mais precisamente em Caldas, e a gente sempre vinha passar férias, a gente sempre vinha para cá em feriados prolongados, então era uma segunda casa pra gente. Caldas sempre foi teve esse referencial para a família. E aí, com o falecimento da minha mãe, meu irmão menor, eu também, meu pai falou, olha, eu acho melhor a gente terminar de criar os meninos lá em Caldas, que era mais tranquilo do que no Rio. E eu acho que foi uma sábia decisão. Tanto que eu brinco que eu sou o carioca mais vira-casaca que eu conheço, porque eu não troco Poços, Caldas, nem o sul de Minas por nada, assim. Sou verdadeiramente apaixonado pela comida, pelo povo, pelo jeito, pela natureza, então... Foi bem isso, assim, a família já vinha, e aí na hora da gente escolher um novo destino, não, gente, era o mais óbvio mesmo, vamos para Caldas, vamos para Poços. E veio para ficar, né, Rafael? Para ficar. Rafael, fala um pouquinho da história do seu avô, como foi a chegada do seu avô em Caldas? O meu avô, ele veio do Líbano, região de Mendes, por volta de 1900, fugido de guerra civil, então foi uma vinda meio atribulada. Já tinham outros parentes, outros primos, outros badrícios aqui na região, radicados em Caldas, e quando ele veio, ele já veio meio que encaminhado, olha, você vai para o Brasil e vai ficar em Caldas, você já vai receber ajuda de algumas pessoas que lá estão, que inclusive era o irmão da minha avó. É uma história engraçada, a maneira como eles se conheceram e a maneira como eles se apaixonaram, como eles cuidaram. Os orientais têm um jeito meio diferente de olhar isso. Eles brincam que primeiro você tem um laço, tem um compromisso e depois você aprende a se apaixonar por aquela pessoa. E foi mais ou menos assim. A minha avó cuidava da casa, onde meu avô veio morar, que era a casa do meu tio-avô, irmão da minha avó, e um belo dia ele olhou na cara do meu avô e falou assim, olha, você não quer casar com a Seida, que era minha avó? Ele falou, não sei, pergunta pra ela, se ela quiser, tudo bem. E viveram 55 anos juntos, criaram uma família linda, todos os filhos super bem criados e neto para outro lado. Então foi mais ou menos assim, ele veio, tadinho, com uma na frente e outra atrás, algumas libras esterlinas guardadinhas, escondidas. Começou trabalhando de mascate, vendendo pente, botão, sem falar nada de português, então deve ter sido passado bem para trás no começo e se embolado um pouco. Como ele tinha essa reserva de capital, e era uma coisa que eles já faziam lá também, ele resolveu montar um armazém de secos molhados, lá em Caldas. E acabou dando certo. Durante muito tempo, foi o principal comércio da cidade, mandavam coisas para o Rio, então era bem legal. E a minha memória de infância se dá ali dentro desse armazém. Então era aquela casa mineira, cheia de cômodos, e o comércio grudado com a casa, as portas sempre abertas, entrando vendedor das coisas e os outros comerciantes da cidade, os amigos, mesa sempre posta, fosse a hora que fosse. Então o comecinho foi assim, ele de mascate e depois como comerciante. E levou a vida assim.
E com relação à tenda do Habib, quando surge a tenda do Habib em Caldas? A tenda do Habib surge primeiro do dom absoluto da minha tia para a cozinha e da necessidade financeira, por assim dizer. Com o advento dos grandes supermercados, o armazém foi perdendo espaço dentro do mercado. E eles precisavam de mais dividendos. De onde vamos tirar dinheiro? Aí uma tia teve uma ideia e falou para a tia Maria, olha, cozinha. Você cozinha maravilhosamente bem. Por que você não transforma numa profissão? Ah, será que vai dar certo? Colocou a sementinha e deixou. Como há pouco tempo dessa conversa das duas, ela tinha montado a pedido da cidade uma barraca na festa da uva e tinha dado muito certo, ela tomou coragem, falou, não, eu acho que pode ser uma ideia, vamos começar, e muito também pelo apelo do público. À medida que eles experimentaram a primeira vez, eles queriam mais e mais. Aí eu brinco que, depois dessa barraca que ela montou na festa da uva, ela nunca mais parou de cozinhar profissionalmente. Mesmo hoje em dia, ela ainda tem algumas coisinhas específicas que eu brinco que assim, só a tia faz. Por mais que eu queira fazer, eu sei que não vai ficar igual. Então você já não tenta, porque é para evitar a frustração pessoal. Então até hoje tem gente que encomenda, olha, eu queria isso que você faz. Então até hoje ela ainda atende alguns clientes mais VIPs, por assim dizer, que são aqueles lá de trás, lá do começo. Então surgiu daí e nunca mais parou. E a coisa foi fluindo, foi funcionando. E só ela à frente da tenda, ela ficou durante 25 anos ininterruptos. Então ali arduamente trabalhando e sozinha no começo. Porque depois do falecimento da minha mãe que a gente veio para agregar valor, meu pai junto, ajudar na administração e na execução. Mas durante esses 25 anos, ela sozinha e tocando e coordenando e correndo atrás de tudo e fazendo um bom trabalho, eu acho. E como que foi teu início dentro dessa história da gastronomia? Assim, o início de tudo foi aos 13 anos por ser gordinho. Eu era gordinho e eles punham cota na comida. Olha, a gente precisa emagrecer esse menino não pode ficar obeso, então agora vocês delimitem. Então assim, ó, o pratinho dele vem pronto, ele come aquilo ali, acabou. Eu falei, gente, não pode ser assim. Eu sempre fui apaixonado por comer. Eu falei, mas como assim que eu não vou comer mais? Então não queriam me liberar mais de comida. E eu fui aprender a cozinhar. Eu falei, tudo bem então, se a comida não vem pronta e se eu não posso ter acesso à geladeira, eu faço a minha própria comida. E aí eu comecei a olhar e a pesquisar em livros. E eu lembro que minha mãe tinha um livro que ela sempre buscava referências nele, que era um compêndio do Claude. E eu olhava aquilo e falava, gente, tudo bem, se ela busca ali receitas, eu também vou dar uma olhada, porque eu vou encontrar alguma coisa que vá me apetecer. E eu lembro que com 13 anos eu vi uma receita de vitela com redução de vinho do Porto e tinha uma fava de vanila ainda, para terminar a história. Eu nunca tinha ideia do que era uma fava de vanila. Eu lembro que eu fiquei dias pesquisando, mas eu queria entender o que era aquilo e queria fazer. Como a gente morava numa cidade menor, a gente morava em Macaé, região dos Lagos, no Rio de Janeiro, era uma cidade relativamente pequena, a gente ainda tinha aquela mania da conta no supermercado, na conta nos secos e molhados. Então, não necessariamente ela precisava saber que eu estava comprando, nem eu ter dinheiro para aquilo. Eu ia até lá e falava, olha, moça, eu quero isso, eu quero aquilo. Fazia um cestinho, eu levava para casa e executava. Eu lembro exatamente dela chegando em casa e vendo a bagunça que eu tinha feito na cozinha. Eu acho, e tenho quase certeza, que foi a maior bagunça que eu já fiz na minha vida para conseguir cozinhar alguma coisa. E eu lembro dela contar para as amigas do misto de sentimentos que ela tinha. O primeiro, o ódio, né, de eu ter feito aquela bagunça inteira, dela ter que arrumar aquilo tudo e de eu ter desrespeitado uma ordem, e o orgulho de ter ficado muito bom, porque ela dizia assim, gente, ele tem 13 anos, ele nunca fez isso, e ficou bom. Então, ela brincava que era um misto dentro dela. E desde então, quando você faz alguma coisa e tem essa reinteração positiva e a galera acha legal, você fala, pronto, né? Agora eu vou continuar fazendo porque vai ser bom. Esse é o caminho. E aí, desde então, eu brinco que eu adoro atenção. Seja conversando, e aí na cozinha eu descobri uma maneira ótima de conseguir preencher essa minha lacuna por atenção. Faz um prato legal, o cara vai comer, vai fazer aquele pronto, você já está satisfeito. Então, foi mais ou menos por aí. Final de ano, festa, Natal, sempre tinha a farofa do Rafa, todo mundo já esperava, que será que ele vai inventar esse ano? Então isso era legal também. E a família acabou me dando meios para que isso, que era um hobby, fosse bem consolidado e que eu conseguisse brincar com isso, assim, sem maiores problemas. Então acho que incentiva também
ajuda nesse caso. Rafael, no próximo bloco a gente vai conversar do percurso, né? Começou aí, então 13 anos cozinhando, num determinado momento assumiu a gerência e hoje está no comando, bem dizer, total do restaurante, e não só o restaurante, mas também uma estrutura que oferece, além das refeições nos restaurantes, dá suporte para festas, casamentos e tudo mais. Então no próximo bloco a gente vai conversar sobre isso. Nós vamos agora para um breve intervalo e retornaremos com a nossa entrevista.